Graças a Deus, irmãos, uma boa noite a todos. Hoje estudaremos o livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 28. É o sermão profético, então esse sermão também é um sermão escatológico. Ele é um dos maiores discursos de Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia, e enquanto você aí procura, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, em Ti confiamos todas as nossas vidas, confiamos a vida de nossas famílias. Abençoa em meio ao caos, nos livra de todo esse mal que nos aflige, Senhor, e nos dá livramento por todas as coisas que talvez nós tenhamos causado, e nos ajuda a ser cada dia pessoas melhores. A Ti oramos e confiamos em Ti, em Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, aprender mais a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, faremos a leitura agora. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixe a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim é de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, esse sermão escatológico de Jesus e essa parte da grande tribulação, ela vem um pouco antes dos princípios das dores. E logo em seguida vem a divisão que do versículo 29 ao 31, a vinda do Filho do Homem. Mas a gente precisa entender que muitas coisas acontecerão antes de vir a vinda do Filho do Homem. Então, as coisas que hoje antecedem a vinda do Filho do Homem, como guerras, rumores de guerras, como pestes, epidemias, fome, tudo isso acontecerá e que de certa forma apontará para a volta de Jesus Cristo. Então, esses são os próximos de 6 longos discursos de Jesus. Mateus ele dedica muito mais tempo a esse discurso, né? Ele leva muito mais tempo do que Marcos e Lucas. Ele estende todo esse discurso nas palavras de Jesus e por todos os detalhes ele escreve, né? Então, do capítulo 24, ele tem um paralelo com o capítulo 13 de Marcos e com o capítulo 21 de Lucas. Embora que Marcos e Lucas eles são um pouco mais breves nesse sentido. Então, o que a gente pode chamar na divisão desse texto é que ele tem várias formas de ser apelidado, né? Primeiro, as últimas coisas. Segundo, a grande tribulação. Terceiro, o discurso escatológico de Cristo. O quarto, o discurso sobre o fim. Quinto, retorno do Filho do Homem. E o juízo final. Isso aponta o grande discurso, né? Então, vemos aqui um material profético. Então, Jesus ele está agindo aqui como um profeta. Não é mais o Jesus que está sendo o Salvador, mas assim o Jesus que está sendo como profeta. E isso também era uma de suas funções. Então ele está profetizando o que virá a ser no fim do mundo. Então, eventos próximos do fim. E também entendemos que como um reflexo para as coisas futuras, tanto que aconteceu próximo depois da sua morte e coisas que aconteceriam mais nos tempos atuais, né? Então ele vai dar esse entendimento para a gente, né? O ponto de vista mais popular do capítulo 24 descreve a vinda do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Fala também da destruição do templo.
E nesse sentido, quando ele vai falar da vinda do Filho do Homem, da destruição do templo, e a gente vê que no ano 70 o templo foi destruído. Então, começamos a entender que uma profecia se cumpriu daquilo que Jesus falou no ano 70 depois de Cristo. E o que possamos entender para o tempo de hoje é que, certa vez eu falei sobre a questão da visão das montanhas, que quando o profeta ele enxergava um fato que iria acontecer, ele estava vendo ali uma montanha, mas atrás dessa montanha tinha outra. E atrás dessa outra montanha também tinha outra. Então a visão do profeta, quando ele estendia, ele via uma coisa atrás da outra, mas ele não sabia que aquilo estava apontando para uma coisa futura. Então, a visão era essa, mas atrás disso tinha outras coisas que iam acontecer futuramente através da mesma visão. Então, no versículo 15 aí de Mateus, ele diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ele está falando da profecia de Daniel. O profeta Daniel, ele escreveu, ele teve aquela visão, e Jesus usou as mesmas expressões de Daniel. Então, lugar santo é muito peculiar para um judeu, é bem conhecido, né? O lugar santo, que justamente era o templo de Israel, e era o local onde os judeus faziam a sua adoração e era considerado lugar santo, né? Então, isso se encontra também em Marcos. E o que deve ser chamado a atenção é que quando Jesus encerra a frase, ele está dizendo: quem lê, entenda. Então, é você pegar o texto, lê-lo, colocar à sua frente e interpretá-lo de uma forma que esse evento iria acontecer em breve e também irá acontecer num tempo futuro, no caso, nos tempos de hoje. Então, ele está falando da abominável desolação que viria. Mas o que acontece? Na época de Daniel, pouco tempo depois, Antíoco Epífanes, ele assumiu Jerusalém, dominou aquela cidade, e quando ele dominou aquela cidade, ele fez um acordo com o povo de Deus, ele fez um acordo com Israel, mas num período de mais ou menos 3 anos ele cancelou esse acordo. Ele fez uma estátua de Zeus, colocou perto do templo e depois ele sacrificou uma porca no altar a Zeus. Então ele justamente estava adorando um deus romano, Zeus, e essa adoração era a grande e abominável desolação de que falou o profeta Daniel pouco tempo antes. Só que Jesus está falando essa mesma palavra para aquele período dele. E também essa mesma palavra para o período de hoje. A grande desolação. O abominável da desolação. E quando a gente enxerga isso aqui nos tempos de hoje, olhamos para a visão do anticristo. A figura do anticristo. Como ele surgirá. Isso era nesse mesmo sentido da profecia de Daniel. Veja, Daniel profetizou 250 anos antes de Cristo. Não é? Perdão, Daniel ele profetizou, isso aconteceu 250 anos depois da profecia de Daniel. Então, mais ou menos 150 anos antes de Cristo. Então, o profeta Daniel, ele quando viu aquilo, ele estava vendo essa visão, que viria essa, e Jesus complementou e reforçou aquilo que Daniel falou, que também aconteceria mais à frente. Lá em Marcos, no capítulo 13, aí acompanhe comigo, versículo 14... Ele vai dizer: quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Agora ele já está dando uma dica. Veja, o abominável da desolação situado onde não deve estar. O que a gente pode entender aqui que parece que haverá um templo literal, ou algum templo onde possa ser considerado a habitação de Deus. Muitos teóricos judeus antigos vão dizer que será a reconstrução do terceiro templo, e a Bíblia não dá respaldo para isso, ela nem afirma que isso será realmente de fato, mas de alguma forma que esse templo ele traria alguma lembrança. Então
o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Provavelmente esse anticristo, ele estará sentado na religião. Então, na religião cristã, a religião pura, a religião santa, a religião que é, de certa forma, o povo eleito de Deus. Então, ele terá esse domínio sobre esse povo, não é? Então, ele vai dizer, quem lê entenda, ele vai dizer que quando isso acontecer, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, haverá uma grande fuga quando esse abominável da desolação surgir. Porque a ideia dele, na verdade, depois que ele assumir, de certa forma, toda a religião, e principalmente a religião cristã, né, que é o povo eleito de Deus, ele vai fazer uma grande perseguição. E Deus alerta, Jesus Cristo está alertando para que o povo fuja antes, né? Faça logo sua fuga imediata. Então, lá em Lucas 21, no versículo 20, ele vai dizer, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Veja como é diferente. Mateus está falando, dando uma informação, Marcos está dando mais uma informação, complementando o que Mateus falou, e Lucas também, só que Lucas agora está dizendo totalmente diferente. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército. Veja, Jerusalém foi sitiada no ano 68 a.C. Então, quando ela foi sitiada, no dia 15 de abril desse mesmo ano, Marcos foi assassinado. E Lucas está dizendo aqui, quando ela estiver totalmente sitiada de exército, saber que está próximo à sua devastação. Então, como Jesus tinha falado que não ficaria pedra sobre pedra, não ficou nesse momento nenhuma pedra sobre pedra. Todo o templo foi destruído, a não ser uma parede, que ela é vista até os tempos de hoje, e o povo vai lá para fazer as suas lamentações, que o templo e o muro que ficou é chamado de Muro das Lamentações. E só que Lucas vai completar, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então a fuga ali era iminente. Fujam, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, Lucas completa no versículo 21, mas ele dá uma informação a mais, uma revelação nesse momento aqui que ele está escrevendo, uma revelação que isso iria acontecer quando Jerusalém estiver totalmente sitiada de exército. Então vamos voltar lá para Mateus, no capítulo 24, e vamos ver aí o versículo 16, que ele está dizendo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É a mesma forma que Lucas e Marcos estão falando, só que Mateus fala em um versículo posterior, da mesma forma como Lucas faz. Então, Eusébio, ele vai dizer que Eusébio é um historiador antigo da igreja, e ele relata que durante a revolta judaica que aconteceu em 67, a advertência de Jesus foi cumprida, né? Então, em 67 começou uma grande perseguição entre os judeus, então muitos realmente fugiram naquela época, e muitos que estavam na Judéia fugiram para os montes para se proteger, porque naquele momento Jerusalém começaria a ser sitiada. E no ano seguinte foi quando falei que Marcos foi assassinado no dia 15 de abril. Então, versículo 17 vai dizer assim, quem estiver sobreirado não desça a tirar de casa coisa alguma. Então, no fim dos tempos, e naquele momento, e no momento de hoje, veja, o que é interessante é que quando estávamos participando da igreja, até um pouco das 2 primeiras semanas de março, estávamos bem, estavam participando dos cultos, muitas pessoas que se alegravam de ir para a igreja, estavam indo alegre para a igreja, e nós não tivemos um tempo de se despedir, de fazer um culto de despedida para passar essa quarentena. Fomos pegos de surpresa e logo tivemos que ficar em casa, isolados. Ontem, no dia 4 de abril, foi 5 pessoas levadas para a delegacia porque estavam fazendo um culto dentro de sua casa. Então a situação hoje não é nenhuma favorável. E isso aponta para um sistema que será posto pelo anticristo. Isso que está acontecendo no mundo inteiro é um teste. Você vê que as pessoas estão sendo proibidas dentro da sua própria casa de cultuar. Ontem também, um padre ele foi impedido de fazer uma oração dentro da igreja com 4 membros da sua igreja. Então, de certa forma, a igreja ela será impedida de cultuar
quando o abominável da desolação assumir. Então não haverá como a gente fazer o culto a não ser dentro das nossas casas. E também dentro das nossas casas será ameaçado isso. Então é por isso que a gente está dizendo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, de certa forma, onde nós estivermos, temos que fugir quando o abominável da desolação surgir. Então, é algo que devemos ter o entendimento para hoje, para que possamos fazer futuramente. Tendo isso na nossa mente guardado, saberemos quando o anticristo surgir e como devemos nos defender dele e do seu sistema. Então, no versículo 18, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. A capa era uma parte da vestimenta que as pessoas usavam para se proteger do sol. E quando ela chegava no seu local de trabalho, ela tirava, era como uma jaqueta, que alguém sai, chega no trabalho, tira e bota atrás de uma cadeira e começava a fazer sua atividade. Então aquilo é de uma certa importância, porque a capa protegia, e a capa que trazia a proteção. Você vai ver isso com o profeta Elias e o profeta Eliseu, que Eliseu, quando recebe a unção do Espírito que passa para ele, toca com a sua capa no rio, o rio se abre. Então, de certa forma, a capa ela tem um certo grau de importância, e nesse sentido é de um produto da época de muita importância. Então hoje, o que você tiver de importância no momento da sua fuga, não volte atrás para buscar. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então, ele vai dar uma preocupação mais à frente, que é no versículo 19, ele vai dizer, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Haverá um grande lamento. Porque imagine, pessoas fugindo na época quando Jerusalém foi sitiada, mulheres grávidas e mulheres que estavam amamentando. Veja como há dificuldade disso. Quando a gente olha para o próprio Jesus Cristo, quando Maria estava grávida e teve que fugir para outro local, porque assim foi a determinação do anjo, para que nenhum mal acontecesse com ela. E assim, quando Jesus nasceu, também Jesus teve que fugir para outro local. O próprio Messias tinha que se deslocar para não ser assassinado, tanto na barriga de Maria, quanto quando nasceu. Então, de certa forma, isso acontecerá nos tempos futuros. O que agora no versículo 20 ele vai trazer uma clareza melhor sobre o sentido da doutrina das igrejas. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Sabemos que no inverno tudo se fica mais difícil. Nós moramos aqui em Pernambuco e toda a região metropolitana, quando cai um pouco de chuva já inunda tudo. Então sair de casa é difícil, só pessoas que têm carros altos ou vão de ônibus, que ônibus consegue passar nessas inundações que acontecem aqui, porque nenhuma na nossa cidade, infelizmente, não é saneada. Então, no inverno realmente é difícil de fugir. Imagine em países onde neva, onde a dificuldade de andar ainda é bem pior. E no sábado? E por que Jesus deixou isso aqui, essa informação? No inverno e no sábado, uma próxima da outra. Porque também as pessoas que, tanto judeus como pessoas de religião cristã, que adotam o sábado como algo tipo o selo do Senhor, e tem que guardar o sábado como uma doutrina importante, assim tais como os adventistas, terá grande dificuldade de fugir nesse momento, porque será no sábado. E como ninguém faz atividade no sábado, assim como os judeus e adventistas, eles terão grandes problemas nesse dia. Versículo 21. Ele vai dizer o seguinte, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Olha, agora Jesus está dando uma informação muito pertinente. Nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo, e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Será uma grande tribulação que, de certa forma, muita gente será assassinada, muita coisa ruim irá acontecer. Nunca houve essa tribulação e depois dela não haverá mais. Ela será a última grande tribulação que acontecerá contra o povo de Deus e contra também a terra. Então, esse versículo 21 será o pior dia da vida de um cristão, o pior dia qualquer pessoa da terra, principalmente aqueles que não aderiram ao sistema do anticristo, nem a sua marca, nem adoraram a besta. Não há como narrar esse dia. O próprio Jesus Cristo não narrou esse dia. Ele só disse assim, desde o princípio do mundo e até agora não tem havido nem haverá jamais. Então
nesse momento acho que foi impossível de Jesus usar mais palavras para explicar o que aconteceria no fim dos tempos. Essa grande lamentação onde o mundo passaria. Então muitas pessoas serão mortas violentamente, assim como a gente tem a visão de alguns escritos que Nero, quando ele executava os cristãos, ele matava das formas mais terríveis possíveis, jogando dentro do Coliseu para os leões, fazendo os cristãos de tocha humana, decepando, esquartejando, das mais terríveis possíveis. Então é impensável nesse último dia como acontecerá isso, porque acontecerá. Agora, podemos ter um entendimento que no versículo 22 a gente vê como será tão terrível esse dia. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha, temos que enxergar esse versículo como um refrigério, porque Jesus está dizendo que se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Então haverá um grande morticínio nesse dia. Haverá uma mortandade que nunca houve no mundo. Muitas pessoas morrerão de verdade. Nós não estamos no ápice disso aqui. Entenda que tem que o abominável da desolação surgir para que isso aconteça. Então, quando ele surgir, vai instaurar essa perseguição e será tão terrível que se esse dia não fosse abreviado, ninguém sobraria. Então, versículo 23 e versículo 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, eu vejo o que vai acontecer. Hoje, no nosso meio, há muitos falsos profetas. Então, quando o anticristo surgir, ele vai se passar por Jesus Cristo, lógico, né? O texto está dizendo isso. Ele vai se passar por Jesus, vai dizer que ele é o Cristo, e os falsos profetas começarão a dizer, realmente, ele é o Cristo. Seguiu. Os falsos profetas, que as pessoas têm eles como os profetas de verdadeiros, eles serão enganados e enganarão o povo. Então, uma coisa está ligada com a outra, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, haverá coisas miraculosas que esses falsos profetas irão fazer, e para dizer e reforçar que o Cristo chegou, e ele é o Cristo. Então, como ele disse, se alguém disser, eis o Cristo, não acrediteis. Então, por quê? Então, quando o anticristo surgir, ele vai dizer que é o próprio Cristo, e os falsos profetas dirão, ele é o Cristo, ele é o Messias. Já estamos encaminhando aqui para o final. Ele diz no versículo 5, vede que vos tenho predito. Não é? Quando isso acontecer, quando a feroz tribulação chegar, não vai ter como dizer, que coisa estranha, né? Não você vede que eu vos tenho predito. Então Jesus está dizendo, eu estou afirmando, eu estou avisando. Quando essas coisas acontecerem, não vai ter como você dizer que não foi avisado. Você não vai dizer, não fui avisado, eu não sabia disso. Isso é uma coisa muito estranha, eu não sabia disso. Por isso que esse versículo está totalmente isolado, sozinho, versículo 25. Ele tem uma pequena frase, vede, olhe, que eu, Jesus Cristo, está dizendo, eu tenho predito, eu tenho avisado, eu tenho falado. Então, ele vai dizer novamente, no versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele do interior da casa, não acrediteis. Até dentro, né? Porque como é que surgirá isso, né? Não há uma explicação muito no interior da casa como isso vai acontecer. Mas, porque o entendimento é que haverá um surgimento do Cristo de uma forma totalmente miraculosa, totalmente espantosa. Ele estará em todos os lugares e as pessoas apontarão, ó, esse aí é o Cristo, né? Portanto, se vos disserem, se alguém, que lógico que alguém vai dizer, e quem é que vai dizer? Vamos elaborar aí, dizer que a mídia, os falsos profetas que usam a mídia. Então, no interior da casa, a televisão, ela, quer ou não, é a que comunica, eis o Cristo.
Então, no meio da televisão vai surgir o Cristo. Então, vão dizer que ele é o Messias. Então, esse entendimento, dentro da nossa casa, temos que ter cuidado, porque quando ligamos a televisão, a primeira coisa que a gente vê são esses falsos profetas fazendo grandes milagres e prodígios ali, não é? E de certa forma, hoje, eles servem de piada, né? Porque está aí uma grande doença que está atingindo a humanidade inteira e ele não consegue curar ninguém. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma como o relâmpago ele é algo espetacular e muito bonito, e de certa forma quando ele atinge algum alvo ele se torna terrível e espantoso, assim será a vida do Filho do Homem. Então todo olho verá e ficará admirado, mas de certa forma quando ele estiver próximo disso será terrível e espantoso, né? Então, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Há um entendimento que esse versículo aqui, quando Mateus ele colocou, ele está também falando sobre a questão da situação de como será a apresentação desse dia, né? Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Porque os romanos ele tinham um estandarte que tinha provavelmente uma águia, ou era tipo uma ave que comia carniça, e ficava estampado, e eles levantavam esse estandarte para onde iam. Então aí onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Então nesse morticínio que acontecerá, realmente se ajuntarão os abutres. Então são as pessoas que trabalharão para o anticristo. Então, irmãos, que a gente possa entender que não são dias favoráveis os dias de hoje. E essas coisas que acontecem são princípio da tribulação. Há muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou me atentar ao texto. Talvez amanhã eu coloque para vocês algumas coisas que têm acontecido no mundo desde o começo de janeiro. Mas que a gente possa estar preparado, porque a Terra ela está dando vários gemidos sobre as coisas que estão acontecendo. Então que a gente possa estar com os olhos abertos, porque o alerta de Jesus já foi dado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que nos dê uma boa semana, que Ele nos dê paz e segurança todos os dias. E que possamos logo em breve estar juntos na nossa igreja para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Fique na paz, Deus abençoe. Amém.